Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos, com as almas puras por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós, que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós, que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também Senhor. Só vós sois Altíssimo, e também nosso Pai e Salvador, mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Aspergir-me, Senhor, com o hisope da purificação interior, lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso, eclético universal, oremos. Pai nosso que estás no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus. Santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto, do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos na escuridão do corpo e escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível. Assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vô-lo pedimos, na mais profunda e secreta súplica. A nós, que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo, dai-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor,
e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista, e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados. Pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Assim seja. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer de Maria Santíssima, vossa augusta Mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Pícis, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Assim seja. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único, e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis.
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo, lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar. Para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas, Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades e cuja direita está cheia de dívidas e más obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos e nas assembléias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem, oremos. Vós, que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência para que eles subam à presença de vossa divina majestade,
para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça hoje e sempre este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão à imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados, e em homenagem e glória de Nossa Senhora da Conceição, a mãe de toda a humanidade terrena, que, oferecendo-se em holocausto, pelo holocausto do seu Filho amado, hoje faz parte no grupo seleto nas mais altas esferas espirituais, ao lado do seu Filho, como preconiza e informa o nosso saudoso mestre Eucanã,
em nosso Evangelho de Umbanda Eclética Maior. Em homenagem e glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício, para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor, o sublime pastor,
esteja hoje e sempre em nossos corações. Mais uma oportunidade de manifestarmos a nossa devoção, o nosso reconhecimento na condição de exilados terrenos, visto que não fosse pela misericórdia divina, certamente estaríamos em outro lugar do espaço infinito, determinado pelo Criador. Mas, hoje, apesar de todas as idas e vindas nossas, nós, seres humanos, estamos buscando a liberação ou a libertação dos nossos cadeados reencarnatórios, que traduzem a nossa dívida pretérita na nossa trajetória como aprendizes rumo à perfeição, cometendo erros, acertos, e assim vamos diminuindo aos poucos esta pesada carga que nos faz pressão sobre os ombros. E sempre em momentos dos mais cruciantes, contamos com alguma das figuras que o Criador coloca em nosso caminho para nos auxiliar, verdadeiros Simãos ou Simões Sireneus. Nem sempre percebemos isso. Aliás, nem sempre percebemos o Simão. Mas ele vem e faz o seu papel. Ele pode ser visível, pode ser invisível. E talvez mais tarde nós vamos nos dar conta de que alguém esteve bem junto a nós e nos trouxe um socorro naquele momento dos mais difíceis que vivenciamos. Bem, um dia já previsto já profetizado, noticiado pelos profetas, desde os tempos mais remotos, chegou o momento de aqui reencarnar no nosso meio o nosso Salvador. Porque o nome dele, Jesus, segundo este livro, a tradução é Salvador. Então, mas ele, para encarnar, evidentemente precisava de um suporte espiritual do seu quilate espiritual. E o primeiro deles, quem seria esse espírito? Aquele que faria o papel de sua genitora, de sua mãe. E assim aconteceu. Então, hoje, estamos aqui para prestar a nossa reverência a ela. Hoje, com o nome, um dos nomes que ela recebe, que é a Senhora da Conceição. Mas tem uma infinidade de nomes
que são adaptados a situações da necessidade da humanidade para se identificar exatamente com aquele momento que a humanidade está carente, mais carente. Então, vamos aqui citar aqui, de um resumo um pouco, talvez, demorado. Mas eu peço a paciência dos irmãos, que eu vou tentar ser o mais, direto e o mais sucinto possível. Pois bem, comecemos então pelo nosso breviário. Alguns tópicos, do ofertório. Então diz o seguinte: vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, a segunda mulher, mãe de João Batista, o seu primo irmão que encarnou em conjunto com ele para cada um no seu papel exercerem a predestinação do Altíssimo. E aí depois então é que segue, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, etc, etc, etc. Acabamos de ler ainda há pouco. Bem, na comunhão simbólica, oremos. Livrai-nos, pedimos-vos, Senhor, de todos os males, passados, presentes e futuros, e, intercedendo Maria, a bem-aventurada e sempre gloriosa Mãe do Filho de Deus, com os vossos bem-aventurados apóstolos, Pedro, Paulo e segue. No ofertório pela comunhão dos fiéis, recebei, ó Trindade Santíssima, esta oblação que vos fizemos, em homenagem, em memória da paixão, ressurreição e ascensão espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, e em honra da bem-aventurada Mãe Maria Santíssima, aí do bem-aventurado precursor São João Batista, dos santos apóstolos, etc, etc. E, ainda prosseguindo, no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado, ou fins ilícitos, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se, por decreto divino, em Maria Santíssima. Bom, só mais um dessa parte. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito bem. Então vamos ao nosso Evangelho de Umbanda Eclética Maior. Então vamos a ela. Nossa Senhora da Conceição, Miriam de Nazaré, a divina mãe de Jesus, que ascendeu a missões ainda mais elevadas, como paraninfa também ao lado do seu filho, será lembrada pela cristandade no dia 8 de dezembro. Nesse dia, comovidos diante da grandeza de Nossa Senhora, conhecida em Umbanda Maior como Iemanjá, os obreiros ecléticos prestam reverência no Templo Eclético Universal, em ofício solene pedindo mais uma vez sua intervenção maternal em benefício da humanidade sofredora dos nossos dias. E, juntando a comunidade eclética, os verdadeiros fiéis cristãos haverão de repetir em sublime coro a
oração, né, a Nossa Senhora, né? Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, assim seja. Que vai acontecer no final do nosso ofício, como sempre acontece, como que é o fechamento, né, do ritual do nosso ofício eclético. Bem, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, que ascendeu a missões mais elevadas, foi substituída por Santa Catarina de Alexandria, e Ansi, no comando da Falange das Mulheres, segundo o ensinamento deixado pelo venerável mestre Ocanã, registrado no Evangelho de Umbanda Eclética Maior. Sua cor simbólica é o azul celeste. Ainda segundo o Evangelho de Umbanda Eclética Maior, esta promoção se deu no dia 25 de novembro de 1946. A partir de então, é que se passou a se comemorar a data de Santa Catarina de Alexandria. Meus irmãos, agora vamos abusar da boa vontade dos senhores. Mais um pouquinho só. Porque o evento do ofício eclético solene nos permite, aos sacerdotes, um tempo maior de participação na sua homilia, né, da sua manifestação para os fiéis. Bem, eu ontem, na minha procura pela pesquisa, me lembraram, que eu tinha um livro que falava sobre Nossa Senhora. Não estou aqui fazendo propaganda de nenhum livro, nem de nenhuma editora não, tá? Fique bem claro. Maria, Mãe de Jesus. Francisco Cândido Xavier e Ivone A. Pereira. São os dois médiuns, né? Mas esse livro é uma seleção, uma coletânea de mensagens de autores espirituais renomados, né? Como é o caso de Humberto de Campos, é um deles. Então é muito gostoso de se ler, mas eu vou, apenas fazer leitura de alguns trechos que eu julguei oportuno trazer para os irmãos. Bom, antes de mais nada, esse retrato aqui, está aqui, de Maria, foi recebido mediunicamente, e aqui na contracapa está explicado. O retrato de Maria que exibimos na capa foi ditado pelo espírito Emmanuel ao fotógrafo Vicente Avelar, através do médium Francisco Cândido Xavier. Este trabalho foi realizado aos poucos em mais de 20 encontros, desde meados de 1983, com retoques sucessivos, objetivando homenagear o Dia das Mães de 1984. O retrato revela o porquê desse retrato dessa forma, né? Com esse semblante. O retrato revela o semblante de Maria, tal como ela se apresenta quando de suas visitas às regiões perturbadas do mundo espiritual, como, por exemplo, ao Vale dos Suicidas. E nós vamos ler um pouquinho mais de detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Tenha um destaque, né? Uma explicação. Este livro registra as passagens evangélicas do Mestre Jesus, da mãe dele, mas baseado no Evangelho do evangelista Lucas, porque, segundo o comentário dos autores do livro, é a versão do Evangelho que, digamos assim, resistiu mais às mutações que sobrevieram, né? Então, este seria, segundo eu entendi, o mais autêntico dos evangelhos, o Evangelho segundo São Lucas. Então, eu vou passar aqui direto ao Calvário para a gente ter uma ideia, né, do sofrimento de Maria, não só de Jesus, mas naquele momento, né?
Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes, desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava, se bem que, um dia, a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como os ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto, pequenino, cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filho. Depois do carinhoso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam aos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios havia conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Continuava ela se perguntando, né? Bem, eu vou à parte final desse capítulo. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo, ele já no madeiro, né? Pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo disse: Filho, eis aí tua mãe. Isso se deu quando o apóstolo João, o único dos discípulos, que, segundo o texto, venceu
aquele impacto, né, de todos os acontecimentos e conseguiu, então, se aproximar de Nossa Senhora e abraçá-la ternamente, né, como que oferecendo o que ele tinha para oferecer. E foi aí que Jesus proferiu essas palavras. Bem, meus irmãos, eu estou, assim, procurando apenas fazer uma síntese, porque tem textos que são mais longos. No final, quem assina essa página aqui é Humberto de Campos, ok? Bem, para finalizar, vamos prestar bem atenção nessa descrição em forma de verso, que se chama Retrato de Mãe, para podermos entender realmente qual a referência, né? Que passagem maravilhosa essa daqui. Não que as outras também não sejam. Então vamos lá. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, já tinha sido finalizado o holocausto, né, de Jesus, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso, responde ele, acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser.
Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Indo assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás, prestemos atenção, hein? Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo. A remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois? Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, se porventura tenhamos presentes algum irmão que ainda não participou desse ritual restrito, que por enquanto estamos praticando, né? Não estamos procedendo à comunhão dos fiéis e logo após o sermão ou a homilia do sacerdote, damos sequência ao ritual, passando então à comunhão do sacerdote. Ok? A referência à comunhão do sacerdote, ou seja, não mencionamos a comunhão dos fiéis.
Pós-ofertório da comunhão do sacerdote, concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. E fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco. Oração de purificação, oremos. Ó Deus onipotente, que com uma brasa purificaste os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos, por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa, em verdade e dignamente, anunciar o Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1, oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas. E nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade, graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus. Gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos. Agora, em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai é supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas Escrituras originais. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor
e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como o caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espera a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida, através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco. Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo. E permiti que o sacrifício que indignamente ofereci aos olhos de vossa majestade vos seja aceitável e me seja propiciável a mim e a todos em prol dos quais o ofertei com a vossa comiseração. Assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.